Godofredo, eu já falei que não é a hora agora. Já falei com você. Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma participação especial nossa. Lilica e Godofredo. Godofredo, para com isso. Vambora, antes que eles cheguem aqui e peguem a gente aqui. Vambora. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma live da Rede da Família. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus para todo mundo tranquilo por aí. Estamos juntos aqui mais uma vez para celebrarmos ao Senhor em família e conversarmos um pouquinho sobre tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado nesse tempo. Seja bem-vindo aí mais uma vez conosco. Se assente e vamos começar a nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema Tempestade, Vencendo a tempestade na família. Durante toda a nossa live nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse assunto, né? E convido você a estar aí conosco, vai ser muito interessante tudo aquilo que nós vamos conversar. Bom, a gente vai começar então com o nosso quadro Memória Musical, que é o quadro onde a gente apresenta, né, uma canção antiga e que talvez se faça tão atual nos dias de hoje, e trazendo um pouquinho da história, do ano da canção, enfim. Então, Deise, a canção de hoje, ela nasceu em 1993. Nossa, Rafael. Vamos fazer as contas aí, agora é o momento de pagação de 1000. Eu acho que você não deveria fazer isso. 27 anos, é isso? Não, isso, 27 anos. 27 anos. Essa música nasceu na Austrália, veio para os Estados Unidos, se consolidou nos Estados Unidos, chegou no Brasil em 1995, quando ela foi gravada pela primeira vez no Brasil em 1995, 2 anos depois ela ter sido composta. Em 98 ela teve novamente uma gravação que aí veio ter notoriedade no nosso país. Em 2000, várias outras regravações ao longo dos anos. Só que o interessante dessa música, que a gente pensou nela para hoje, é que essa música, na verdade, ela já foi gravada em pelo menos umas 15 línguas diferentes. Teve um projeto, né, do ministério que compôs essa música, em que eles fizeram a gravação do CD, que dá título, né, que essa música dá título a esse CD. Eles gravaram esse CD em vários países do mundo. E a ideia, né, da gravação desse CD, geralmente a equipe dos músicos iam até o país, até a igreja, até o ministério escolhido, tocavam e só o pessoal ali do ministério, né, fazia parte das canções, as ministrações, e é tudo. Se você pegar os CDs, você vai ver que são todos iguais, as entradinhas, os timbres das pessoas que cantam cada música, é bem interessante. É muito bom entender isso, né? Todo o trajeto da música. E aí você percebe que é uma música, na verdade, assim, de Deus, né, para nós, e para que Deus se agrada, vamos dizer assim, que é uma música que venceu muitas tempestades, né? Austrália, Estados Unidos, Brasil, assim, da minha pesquisa, onde ela foi gravada, Nepal, China, Itália, França, Argentina, enfim, uma série de outros países, né, na Arábia. Então eu quero convidar você nessa noite a conhecer um pouquinho a história dessa canção, né, trazer a sua memória, entender um pouquinho o percurso, um pouco dessa canção, e em seguida nós adorarmos a Deus juntos, em família, com essa canção de 1993, tem hoje 27 anos, mas que se faz tão atual nos dias de hoje, e até mesmo tem a ver com o tema do que a gente está falando aqui hoje. Tá bom? Vamos aí então com o nosso Memória Musical. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days
the wonders. The wonders of your mighty love. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Seigneur, toda terra y cantemos, de majestad y louvor Israel. Montanhas se prostrem e rujam os leões aos sons de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Essa é uma daquelas músicas que a gente pode chamar de música missionária, que roda o mundo inteiro, gravada em verdade. várias línguas, várias nações cantaram, né, e cantam, do conhecido Shout the Lord, né, e no Brasil conhecida como Aclame ao Senhor. É interessante que é uma música que exalta o nome de Deus e eu gosto muito das músicas que exaltam o nome de Deus. Então é interessante porque essas músicas elas avançam nações, gerações e tocam pessoas, né, famílias. E fala, né, do socorro de Deus, né, de você aclamar ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. Às vezes a gente se vê tão angustiado, né, com os nossos problemas, com as nossas circunstâncias, e se esquece que o que para a gente às vezes pode parecer tão grande, né, uma tempestade, por isso que eu falei que essa música tem a ver com o tema de hoje. Às vezes a gente pode achar que as coisas parecem tão grandes, tão monstruosas diante da nossa vida, mas é só você aclamar ao Senhor, é só você levar ao Senhor as suas angústias e conhecer e confiar e entender que Ele é teu consolo, teu abrigo, tua força, teu refúgio, que não tem outro igual. Nossa né? segurança está nele. Exatamente. E Ele criou, né, os mares, o mar ruge, a terra se prostra, tudo acontece. Deus está no controle de tudo, e por que não, né? Vai estar no controle da nossa vida. Então, às vezes, a gente se coloca numa situação de achar que temos um gigante à nossa frente, uma tempestade tão impossível de se vencer, quando, na verdade, para Deus é muito pequeno. Nada é né? impossível para Deus. Exatamente. E confiar e crer que Deus tem promessas, né? Incomparáveis são as promessas do Senhor para nós. Muitas vezes nós achamos, estamos esquecidos, nada acontece, nesse tempo de pandemia, né, as coisas estão tão difíceis, mas creia que o Senhor tem promessas incomparáveis para a tua vida. Não são apenas promessas, sabe? Porque às vezes a gente foca as nossas promessas naquilo que a gente quer, naquilo que a gente, vai ser bom para mim, mas
quando, né, a gente está falando aqui que as promessas do Senhor são incomparáveis, porque tem a ver com a vontade dele, que é soberana. E pode as coisas acontecerem de forma totalmente diferente, mas quando é promessa de Deus para nós, vai se cumprir, não importa a tempestade. Na tempestade, nós não conseguimos ver bem, não conseguimos identificar as coisas à nossa frente, fica tudo fechado, nebuloso, escuro, e a gente não consegue discernir o caminho. Isso nos traz angústia, nos traz desespero, porque é justamente a cegueira, é o que a gente não consegue ver mais na frente, ver o horizonte, que nos traz desespero. Então, é na tempestade que a gente tem que confiar em Deus, confiar nas promessas dele para nossa família, para nossa casa, para nós como pessoas. Bem, não vou falar muito disso, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Isso aí. E agora a gente quer apresentar para vocês um quadro novo da nossa rede de famílias, que é o quadro Brincando em Família, né? Nós tivemos a preocupação de aquilo que nós vamos ministrar aqui hoje, aquilo que vamos trazer como tema, de conversarmos em casa antes de vivermos, né, procurarmos vivermos isso, e de também inserir os nossos filhos nessa dinâmica, dentro daquilo que de uma linguagem que é própria para eles. Então, assim, a gente vai introduzir esse quadro aqui, mas, sobretudo, antes de tudo, eu quero pedir para que você chame aí seu filho, se ele está um pouco disperso nesse momento da live, chama as crianças para perto, porque vai ser algo bem um bacana. momento bem legal para as crianças também, né? É um momento que você, em casa também, pode fazer com o recurso que você tiver, também liberar a palavra de Deus na sua família, ensinar a criança. Da mesma maneira que a gente aprende da palavra de Deus, nós em casa ensinamos para o Pedro, né? A Helena ainda é novinha, mas a gente tem que aprender. Nós falamos, se eu não me engano, acho que nas lives iniciais, na terceira ou quarta live, se você não assistiu, né, estão aí disponíveis todas as lives que nós já fizemos até hoje, e se você perceber, você vai ver que tem uma continuidade, né, naquilo que a gente vem falando. Mas, se eu não me engano, foi na terceira ou quarta live que nós falamos acerca da comunicação, da interpretação e do quão é importante, né? E nós falamos depois também sobre a habilitação dos filhos e o quão é importante você adequar a linguagem daquilo que você está conversando, daquilo que está vivendo, acontecendo para o mundo da criança. Então, nesse momento agora, nós vamos trazer a mesma mensagem que daqui a pouco nós vamos conversar mais a respeito entre adultos, mas nós vamos trazer na criança. Então, se você perguntar hoje para o Pedro, para o nosso filho de 5 anos, ele vai entender um pouquinho sobre vencer as tempestades na família, porque nós encontramos essa forma lúdica de fazer ele brincar com ele, né? Chama as crianças aí para participar, tá bom? Para estar vendo. Então, vamos lá? Vamos lá. assistir o nosso quadro aí, Brincando em Família. Oi! Ô galerinha do canal, eu vou falar pro dinossauro. O dinossauro fez mal e depois chamou a Lirica. Lirica! Olá, pessoal! Tudo bem? Bem, Godofredo, Quer que eu pegue uma coisa? O que você vai pegar? Eu vou pegar minha caixa de som. Pra quê, Godofredo? Volta aqui! Oi, pessoal! Eu vou contar uma história. Cuidado! Gente, mas não é hora de ouvir música. Vou contar a Vou te história. explicar. Tá bom. Agora você ouça a história, tá bom? Tá. Bem, a nossa história vai ser contada num barco. Certo dia, os discípulos estavam num barco junto com Jesus. Só que eles foram para muito longe e Jesus dormiu.
ficou muito tranquilo na viagem. Só que eles pegaram uma grande tempestade. Ouviu, Godofredo? Choveu muito, entrou água e eles ficaram com muito medo. E eles chamaram Jesus para ajudar a acalmar eles e acalmar nesse tempo de chuva. Vamos chamar o Jesus também? Tá. Jesus, ajuda! Acalme-se, acalme-se. Você tem que ficar acalmado. Acalme. Acabou. Ih, Godofredo, muito bom isso, hein? Quer que eu coloque música? Daqui a pouco, mas você achou bom, legal? Os discípulos ficaram surpresos porque a tempestade acalmou, ficou tudo muito calminho. Agora eu posso colocar música. Vamos ouvir uma música. Solta o som, DJ. Solta o som. Soltei. Dum 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 da dum 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 da dum 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 dum. Se acontecer a tempestade, só fica calmo porque Jesus está no barco. Tum tum tá, tum 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 tá, tum tum tá, tum 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 tá. Beijo, pessoal. Tchau. Vamos brincar. Bem, pessoal, essa produção é bem amadora, né? É só para vocês verem como a gente faz as brincadeiras lá, como que nós utilizamos algumas coisas para fazer as brincadeiras. Você pode aproveitar as coisas que você tem em casa, a internet também, e aproveitar, né? Vou até mostrar para vocês, ó. A meia que sumiu do meu guarda-roupa, ó. Entendeu? Ó o que virou, ó. O Godofredo. Mostra a Lilica. Aqui foi eu que fiz, Isso aqui é né? o outro par da meia, né? Entendeu? Então, ó. Eu que fiz, né? Junto com o Pedro, peguei na internet. Então, a gente pode aprender muitas coisas na internet. A internet está aí para isso e você pode aproveitar dela o melhor da internet. Tem muitos vídeos mostrando, ensinando isso. E é uma maneira lúdica de você poder fazer um teatrinho. Não precisa fazer da maneira como foi feito. Mas em casa mesmo, o Pedro curte muito isso, pegar a meia, brincar, criar historinhas, até mesmo ensinar a obedecer, uma historinha que não esteja na Bíblia. Você pode criar a própria história. Tinha até um dinossauro, né, no barco. Tem. Ele mesmo, a gente foi ensaiando, e ele que foi falando do dinossauro, foi o Jesus mesmo, ele do nada pegou Jesus e falou, foi ele mesmo, na iniciativa dele, com os ensaios que a gente teve. Para vocês ficarem acalmados. Acalmados. O que é interessante, né, disso tudo é a gente criar memórias na vida dos nossos filhos, na vida das crianças. E quando a gente fala de criar memórias, é muito mais do que você sentar e trazer um ensinamento, mas é você fazer de uma forma que aquilo marque a criança. Então, lá em casa, por exemplo, quando a Daisy, né, produziu esses bonequinhos com as meias, para o Pedro hoje, se ele pega esses bonequinhos, automaticamente ele te conta a história dos discípulos, né, da tempestade. Do jeitinho dele, mas ele conta, mas foi a forma que entende nós a história. Trabalhamos com ele. Então, isso gera uma memória afetiva. A gente precisa entender que nós aprendemos, né, nós temos contato com os conhecimentos, mas todo conhecimento ele precisa ter um significado para a gente. Ele precisa fazer um sentido. E à medida que ele faz esse sentido, a gente consegue internalizar, consegue apreender e carregar isso para o resto da vida. Então, eu tenho certeza que todas as vezes que o Pedro tiver essa visão desses bonequinhos, ele vai lembrar dessa história. Ou, quando ele tiver essa lembrança da história, quando ele lá na frente, né, for ler isso na Bíblia, for
até mesmo ministrar algo a respeito, ele vai lembrar, nossa, meu pai e minha mãe uma vez, né, pegaram um bonequinho de meia, e isso marca. Então, a proposta desse brincando em família é justamente isso, não é simplesmente passar o tempo, gastar o tempo com a criança, mas é você criar memórias, é você usar de recursos mesmo que você possa abençoar a vida do seu filho, ao mesmo tempo que você cria memórias e brinca com eles. Sim, é né? plantar as sementes, como a gente já havia ministrado numa live anterior, estar plantando as sementes. Se você tem uma família regada de amor, de carinho, você vai estar com o solo bem preparado para poder plantar essas sementes. E tem que ser com palavras simples, né? Você não pode simplesmente pegar a Bíblia, que tem umas palavras rebuscadas, né, difíceis, e colocar isso para o seu filho. Utilize palavras bem simples, bem lúdico, bem na idade dele, né, para ele poder entender. E entender que tudo isso faz parte de um propósito. Quando nós nos tornamos pais, quando nós crescemos, nos tornamos adultos, assumimos projetos, nós estamos sendo transportados de um ponto ao outro. Nós estamos sendo levados de um ponto ao outro. Quando a nossa vida começa, né, nós sabemos que nós temos um destino em Deus, um propósito a cumprir, uma tarefa a cumprir e um destino até mesmo na glória para onde nós vamos. E é nessa jornada, de um ponto ao outro, é que surgem as tempestades. Então eu quero introduzir esse assunto, né, sobre Deus acalma as tempestades na nossa família, né, vencendo as tempestades na nossa família, é entender que enquanto família nós estamos indo de um ponto ao outro. Nós começamos e temos um propósito, temos um caminho, um percurso a fazer. Jesus, quando ele chama os discípulos, né, ele diz, olha, nós vamos sair de um ponto e vamos para o outro. E nesse percurso acontece a tempestade. E eles precisam vencer, conforme a historinha que nós vimos aí, conforme o que a gente vai ler na Bíblia, mas é sobre esse percurso de um ponto ao outro, as tempestades que aparecem, que nós vamos conversar um pouquinho agora. Isso. E iniciando também, já fazendo parte do que a gente vai conversar, no nosso trajeto, sempre, não é uma maldição que eu estou lançando, mas sempre vai ter tempestade. Sempre, faz parte da vida, sempre vai ter situações que nos levam a crescer, né? Mas acho que a gente tem que enfrentar a tempestade. Se a gente não enfrenta a tempestade, aí é o que a gente vai falar agora. A gente pode morrer, se afogar, não pode pular fora do barco, tá bom? Vamos lá, então. Vamos lendo Marcos 4, gostaria de pedir para o pessoal colocar aí, 35, 41. A gente vai, nesse texto, a gente vai falar um pouquinho de Jesus no barco. Quando Jesus está no barco. Aqui a gente vai utilizar o barco como nosso lar, tá bom? Então, toda vez que a gente falar de barco, a gente vai estar dizendo o nosso lar. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, a palavra que eu quero deixar, hoje, agora, nesse texto, é que Jesus, ele está no nosso barco, tá? Só que
Com Jesus no nosso barco, a tempestade não deixa de acontecer. E nós também, como discípulos de Jesus, nós também em família, temos pessoas que são nossos discípulos também. Nós repetimos, imitamos a Jesus, e temos também os discípulos, que são os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós podemos considerar também como discípulos nossos, porque também a Bíblia fala que devemos, as pessoas podem nos imitar, como também nós somos imitadores de Cristo, o apóstolo Paulo falou. Então, como discípulo de Jesus, nós temos também a autoridade e o poder de acalmar a tempestade na nossa família e trazer paz. Entenda bem isso, nós temos autoridade e poder para acalmar a tempestade. Só que a gente precisa ter a consciência que é necessário clamar a Jesus, porque é Ele que acalma a tempestade. Não somos nós, é Jesus. Só que nós temos esse poder, essa autoridade em Jesus. Nesse momento que a gente tem essa autoridade, e que a gente vai fazer uso dessa autoridade para acalmar, é importante a gente ter em mente, algumas coisas que vão colaborar com essa autoridade. Então, até anotei aqui, por exemplo, o que é importante também é não blasfemar contra Deus, não reclamar, não murmurar nesse processo, e entender que se estamos passando por essa tempestade, se estamos passando por essa situação, algum aprendizado, alguma situação, algo Deus quer nos mostrar. Então, exercer a sua autoridade significa não blasfemar contra Deus, significa não culpar as pessoas, Ou seja, entender que você está nessa situação, que você está nessa tempestade para exercer a sua autoridade, para fazer com que essa situação mude, e não para culpar, para apontar o outro, para dizer que a culpa é desse, é dele, é daquilo outro, E entender que você não está agindo sozinho, que quando a gente tem autoridade de Jesus, quando a gente atua em meio à autoridade, a gente entende que não é no meu nome, não é na força do meu braço, mas é na autoridade do nome de Jesus. Então, a gente não está sozinho. Então, eu quero complementar essa questão da autoridade com esses 3 pontos. Não blasfemar, não culpar as pessoas, a situação, e entender que nós não estamos sozinhos. E se nós não estamos sozinhos, a autoridade de Jesus é que nos garante no processo. Sim. E também, nesse processo, quando a gente está passando por uma tempestade, é importante manter a calma. É importante você acalmar. Não adianta, numa tempestade, não vai mudar a tempestade se você ficar nervoso. A gente fica, porque é natural nosso. Mas não vai adiantar se você ficar nervoso, com medo. Na verdade, a gente tem que mesmo segurar na mão de Deus, clamar a Deus, porque aí a segurança vem, a calma vem, porque Deus, Ele traz isso para nós. Então, é importante que você mantenha calma. Não é simplesmente, eu tenho que acalmar, e não fica calmo. Mas você só vai acalmar diante de Deus, buscando ao Senhor. Esse processo, de acalmar, se acalmar, é interessante que às vezes a gente é algo tão simples, mas a gente torna isso de uma certa maneira complexo, como se fosse um monstro. Então, quando eu falo para a gente, me acalmar, como assim me acalmar? E a gente logo pensa, tomar um copo de água com açúcar, enfim, tomar um maracujina, da vida, algo do tipo. Mas, na verdade, essa calma, esse processo da tempestade, e quando a Deise está falando sobre nos acalmar, a gente está falando até mesmo, eu posso dizer isso, de um processo psicológico básico nosso. O quê? Essa tempestade ela vem para testar a nossa resistência. E se acalmar significa ter a sua resistência ali forte para suportar o caminho. Quando a gente precisa se acalmar do ponto de vista técnico, biológico, psicológico, é justamente você mudar a forma de pensar. Lembra na live da semana passada que a gente falou um pouquinho no quadro terapia das emoções, que a gente vai trazer outros conselhos
nas próximas lives, sobre a questão das distorções cognitivas, é você mudar o foco de como você está vendo aquilo. Então, como eu falei anteriormente, às vezes a gente está numa tempestade, ao invés de a gente exercer a nossa autoridade para nos acalmarmos, para reconhecer, não, peraí, Deus está no controle, isso é uma fase, é um momento, vai passar, eu tenho que estar... Se você não se consertar nessa forma de pensar, de ver, você de fato vai sucumbir ao nervosismo, a sua mente vai processar um monte de pensamentos negativos, um monte de pensamentos disfuncionais e vai gerar em você essas distorções. Vai parecer que Deus te abandonou, vai parecer que você está sozinho, vai parecer que eu não vou dar conta. E aí, as distorções cognitivas, como a gente falou na semana passada, vão te levar a fazer coisas de forma precipitada, de forma, às vezes, impensáveis, irresponsáveis, Impossível, né? Impulsivas, como a Deise vai falar daqui a pouco, que você vai tomar medidas, comportamentos que não vão ser legais, que não vão te trazer benefício. Então, se acalmar não é necessariamente não se preocupar com as coisas, mas é centrar os seus pensamentos, parar, respirar fundo, ver todas as variáveis, todas as situações e se concentrar em achar soluções possíveis para o problema que você está enfrentando. Sim, e quando você se acalma, você passa segurança para aqueles que ainda não têm maturidade para se acalmar sozinho. Então, no caso de um filho ou de uma pessoa idosa que já passou por um tempo de maturidade, e essas pessoas, até mesmo algumas outras pessoas que estão debaixo da sua autoridade, então estão debaixo do seu domínio ali do seu lado, né, no comando do seu barco. Então, é importante você passar essa segurança para eles, entender que você é autoridade, né? E essa segurança, só fazendo um complemento, fala também do seu compromisso. Porque é muito fácil a gente dizer que segue a Jesus, que temos, né, a palavra de Deus como referência, que somos cristãos autênticos, que confiamos na palavra, que confiamos em Deus, quando as tempestades vêm e a gente se desespera, a gente não passa segurança para aqueles que estão com a gente. Ainda que por dentro você viva situações, eu me lembro agora de Jesus no Getsêmani, né? De aflição, né? Aquele momento de aflição, poxa, será que eu vou conseguir, será que eu vou dar conta? E olha que interessante, Jesus não teve esse momento na frente de todo mundo, né? Ou seja, diante dos discípulos, não, eu estou aqui, estou suportando tudo. Não é uma questão de ser falso, não é uma questão de esconder as coisas, mas é uma questão de você, de fato, assumir o seu compromisso com Deus, sabe? Como a gente falou na música anteriormente, é entender que as promessas do Senhor, elas são inexplicáveis, elas são incomparáveis para nós. Não que você vá se fazer de forte o tempo todo. Para isso você tem os seus amigos, você tem auxílio também, né? os auxílios, entender que não está sozinho. Mas a gente está falando aqui não é de você não sentir, né, o problema e tal, mas é de você não passar insegurança para os outros. Uma coisa é a gente temer, outra coisa é a gente não ter a solução e se desesperar por aquilo, né? Quando a gente, por exemplo, está com um filho doente, a gente teme. A gente fica inseguro, né? Traz uma certa insegurança no sentido de, poxa, né? A criança não está ali correndo, não está fazendo, está quietinho, está moedinho, estou aqui no hospital, estou assim, a gente teme. É que quando as coisas saem do nosso controle, a gente fica desesperado. Isso. Só que a gente não pode o quê? É nesse desespero, não confiar nos métodos que estão sendo usados para cura, para tratamento, os remédios que estão tomando. Não, esse remédio não vai adiantar de nada, porque meu filho não está... Tem remédios que às vezes levam 72 horas para começar a fazer efeito. Então, a criança começa a tomar um medicamento hoje, mas ela só vai melhorar, só vai dar sinais da recuperação daqui a um dia, nas próximas 24 horas, nas próximas 48 horas, ou seja, e a gente desespera. Parece que o método que está sendo usado, o remédio que está tomando, o que está fazendo, não vai resolver, não vai curar meu filho. Então, nesse momento é o quê? É temer, lógico, eu estou diante de um quadro, de uma patologia, de uma doença, eu temo tudo isso, mas eu não vou me desesperar, sabendo que Deus está nos controlando. Isso não é fácil, Sim, mas é o que a gente precisa...
a gente entende também que quando os discípulos estavam ali antes do desespero, eu acredito que quando começa uma tempestade, o coração já fica aflito, né? Só que eles, com certeza, utilizaram de ferramentas ali para tentar segurar o barco, né, naquela tempestade. Então, o que o Rafael está dizendo é importante porque, às vezes, Deus vai utilizar um médico, um remédio, e, às vezes, não vai dar conta. Então, a gente clama por Jesus, tá? E a gente clama sempre. A gente vai ter que estar sempre junto com Jesus, porque Jesus está no barco. A gente tem que ter essa consciência. Jesus está no meu lar, Jesus está no barco. Então, a gente tem que ter a calma e entender. Coloca aí, fala para a pessoa que está aí do seu lado, para sua família, Jesus está no nosso lar, Jesus está no barco. Coloca isso na sua cabeça, porque você vai confiar. Não quer dizer que você não vai utilizar as ferramentas do barco, utilizar, às vezes, um bote de salva-vidas, ou colocar o que necessário para você se proteger. Mas acalme-se, porque tem coisas que só Jesus resolve. São recursos que, às vezes, até mesmo não vão ter a sua efetividade ali, mas nos traz esse conforto, essa paz. Você estava falando, eu lembro que quando eu era criança, e talvez os mais velhos aí vão ter essa lembrança também, ou vão ter essa prática, mas eu lembro quando eu era criança que você estava em casa lá, sem camisa, tal, não sei o quê, de repente começasse uma chuva, relampear, né, trovões e tal, a minha mãe, o pessoal antigo logo falava, vai botar uma camisa, menino, porque não sei o quê, senão vai atrair raio, né? E é um tipo de coisa que, assim, ao meu ver, não tem muita lógica. Mas era uma coisa que naquele momento, enquanto criança, a gente corria, colocava a camisa e nos acalmava. Diante de todo o trovão, de tudo aquilo, né? Lógico, continuávamos temendo, porque o barulho é assustador e tal, mas, de certa maneira, não sucumbíamos ao desespero, porque não coloquei a camisa, não vou atrair raio. Né? Então, assim, são situações, às vezes, que mesmo que fora da lógica, e Deus usa as coisas loucas para, não estou dizendo que essa é uma delas, mas Deus usa as coisas loucas para confundir a sábio. Muitas vezes, nos nossos problemas, Deus vai nos levar a fazer algumas coisas que parece que para a gente não tem lógica, mas Ele está trabalhando com a sua paz, com a sua tranquilidade, para que você não se desespere e vença a tempestade. Entender que faz parte da vida. Tempestades vão vir. Tenha certeza de duas coisas. Tempestades vão vir e que Jesus está no seu barco. Bem, no desespero, nós temos a tendência a querer pular do barco. Mas a gente tem que entender que, nesse sentido de lar, de família, pular do barco não é a melhor escolha. É a pior escolha. Por que é a pior escolha? Vamos ver. Pular do barco pode trazer instabilidade para o barco. Pode colocar o barco à deriva. A deriva é sem rumo, né, Rafael? É colocar o barco sem rumo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você, numa tempestade, ou às vezes num relacionamento entre homem e mulher, a gente às vezes dá vontade de pular do barco. Já te deu vontade? Não pode falar. Fala agora. Bem, para ser sincera, já me deu vontade de pular do barco, sim. Né? Às vezes, num momento mais difícil, já dá vontade de pular do barco, de às vezes sair, né, do lar. Mas você tem que entender que se você pula do barco, você pode morrer. Vai ser pior ainda. Saiu aqui. Ah, voltou. Pular do barco. Acho que está ao vivo. Está desligando. Então, assim, é importante a gente entender que se a gente pula do barco, a gente pode morrer. O seu cônjuge pode morrer, os seus filhos podem ficar sem rumo, à deriva,
Então, sem um norte, sem uma direção, porque isso mexe no emocional da criança, mexe no nosso emocional, né? Quando há uma separação ou quando há a perda de alguém, a gente fica muito abalado. Mesmo que você odeie a pessoa, você fica abalado, né? Porque são anos de convivência, é uma união, porque a Bíblia fala que quando a gente se une ao outro, né, é uma só carne. Fica, se tirar e rasgar, né? A gente fazia uma dinâmica que a gente unia duas folhas com cola e esperava secar. E quando a gente tentava tirar, significar o corpo, né, a união de duas pessoas, e se tornava um. Quando a gente tira, arranca, né, um lado ou outro, a gente acaba deixando um pedacinho, né, da folha do outro em nós e vice-versa. Então, é importante a gente entender que a gente, se a gente pula do barco, a gente desestabiliza o barco, desestabiliza o lar e deixa os nossos filhos sem rumo, a nossa família sem rumo. E eu gosto até de ampliar as coisas, né? Trazendo até o ponto de vista psicológico, no sentido de que não só na família, né? Principalmente na família, mas todos os projetos, tudo que a gente começa na nossa vida, muitas vezes a gente começa um projeto, começa uma dieta, começa a prática de um esporte, começa um novo empreendimento, começa um curso, por exemplo, e aí vem as tempestades, o recurso financeiro que fica, né, que mexe, a questão do horário que muda, a necessidade A pandemia que aparece. a pandemia que aparece, né? Então, assim, quantos projetos a gente não iniciou? Lembra lá no início que eu falei sobre de um ponto ao outro, do nosso propósito? A gente inicia algo, mas no meio desse processo acontecem coisas que né, surgem como tempestades. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente pula do barco, a gente Existe. talvez não morre, né, afogado ali no momento, mas deixa esse barco à deriva, deixa o negócio inacabado. E é muito comum a gente, às vezes, o quê? Ao invés de a gente voltar para esse barco, a gente subir em um outro barco, talvez. Vamos pensar assim, né, usando pelo sentido figurado. E vai passando de um barco ao outro, e aí esse barco, como a Deus falou, vai ficando ali à deriva. Uma hora ou outra, esse barco esbarra. Então, pensa comigo, aquele curso de inglês, né? Que, por exemplo, vou falar com minha esposa aqui agora. Aquele curso de inglês que você começou e não terminou. Pulou do barco. Tum. Ele tá falando de mim, tá? Aí vem um novo trabalho. Você vai e sobe num novo barco. Só que esse barco do curso de inglês está à deriva. Daqui a pouco, lá na frente, o seu barco do seu trabalho se esbarra, se choca com esse barco que você deixou lá atrás. Ele fala sempre isso pra Né? mim, gente. É um barco que eu tenho que voltar. Que está sem, né? Tá sem, ninguém navegou, enfim. Então, o que é importante também, vou trazer aqui para a gente, e aí por isso que eu falo do ponto de vista psicológico, que é muitas vezes isso do que a gente faz em consultório. Tem barcos que às vezes a gente começa que de fato não vale a pena prosseguir, né? Estou falando isso de projetos, de situações, né? Tem que deixar claro, Rafael, que não está mexendo com vidas, com pessoas. Isso. Porque quando você mexe com vida com pessoas, que é no caso de uma família, não se deve pular do barco, não se deve Isso. sair. Então, é o que eu vou falar. Não é, tipo assim, tem coisas que às vezes você o barco não vai dar para prosseguir. Às vezes até na família mesmo. Tá difícil de prosseguir, meu casamento tá ruim, tá assim, tá assado, eu tô tendo interferência da família, do trabalho, da situação, enfim. Não é pular do barco, mas é pegar o seu barco, voltar ao ponto de partida e começar de novo. Rever, sabe? Conceitos, Ajustar valores, a bússola, isso. ajustar o leme, ajustar tudo, reparar Parar o o que barco tiver. um pouquinho, Isso, né? parar o barco um pouquinho, para então começar uma nova jornada, para começar um novo navegar. Então, se você pula do barco, se você deixa o barco à deriva, no final das contas isso tudo vai dar ruim. Qual é o meu conselho enquanto psicólogo?
volta com o barco para o ponto de partida. Vamos rever o que deu ruim nesse barco, o que né, não permitiu com que você continuasse a navegar. Vamos restaurar as coisas e aí sim a gente volta para o mar, porque aí quando a gente vier as tempestades, que elas não vão deixar de vir, o nosso barco está preparado, está apto para fazer. E, fazendo um adendo, para isso que a gente está aqui, o Ministério, a Rede de Famílias. Às vezes a gente está vivendo situações que é preciso o quê? Voltar um pouquinho, retroceder, a parar o nosso barco para que a gente possa continuar a caminhada, possa continuar a nossa navegação aí e suportar as tempestades, sem pular fora do barco, sem deixá-lo à deriva. O pastor Ravelson, há um tempinho atrás, estava falando sobre, às vezes, esses momentos que a gente tem, as tempestades da vida, no cansaço. Ele estava, na verdade, falando sobre o cansaço, que quando a gente está cansado, e isso acontece muito quando a gente passa por muitos problemas, nós acabamos tomando decisões precipitadas, decisões erradas, porque a gente está cansado, né? A gente está ali lutando para vencer a tempestade, vencer aquela dificuldade. Então, o meu conselho antes quando há uma tempestade, quando você está bem cansado, não queira pular do barco. Então, espera a tempestade passar e retorna ao início, acalma, vê o que errou, o que aconteceu. Primeiro, espera a tempestade passar, tá? E na historinha que a gente contou, e que eu gostaria de frisar outra coisa, que eu contei com o Pedro, né, e a Rafaela nos ajudou filmando e tal, é que ali a Lilica, ela, de repente, né, ela percebe que a tempestade parou. E os discípulos também. De repente, muita tempestade. Quando Jesus diz, acalma, né, e o mar acalma, o vento para, a gente fala, gente, de repente tudo melhorou, tudo clareou. Então, essa é a boa notícia de estar com Jesus, porque de repente as coisas elas podem mudar, podem clarear, podem... E a Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então é isso, porque de repente está tudo muito ruim e de repente pode tudo melhorar. E assim, com Jesus acontece dessa maneira. Então, espera as coisas melhorarem para poder tomar uma boa decisão, sem estar cansado. Nesse tempo de pandemia, a gente vive muito cansado, muito triste, ansioso. Acalma, não toma uma decisão precipitada agora. E toma depois, espera a rotina voltar, né, para você poder tomar uma melhor decisão. E é entender que não é culpabilizar o outro, não é porque Jesus estava dormindo no barco que a tempestade aconteceu e que eles não souberam como lidar. Na verdade, Jesus estava descansando mesmo com a tempestade acontecendo, porque ele sabia, né, que ele poderia resolver o problema e da mesma maneira como o texto de Marcos coloca, né, Jesus fala, vocês não têm fé? Por que vocês deixaram o medo tomar vocês? Ou seja, é necessário, a tempestade vai acontecer e a gente vai passar por ela. Então, às vezes, para um pouquinho, respira, relaxa e a gente vai viver, né, conforme a palavra de Deus nos orienta. Sim. Vamos ler outro texto que a gente vai falar quando Jesus entra no barco. Esse texto que a gente falou é o texto que a gente está falando que Jesus já estava no barco. E agora, quando Jesus entra no barco, será que o resultado é também satisfatório? Vamos ler Marcos 6, 47 a 51. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram:
pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. É muito interessante, gente. A palavra de Deus é tremenda, porque quando ele entra no barco, o vento cessa. Ele, dessa vez, ele não falou nada. Ele não disse nada, não precisou nada. Ele só entrou no barco. Então, eu digo para vocês, para as famílias, para as casas, deixa Jesus entrar no seu barco, deixa Jesus entrar no seu lar, deixa Jesus entrar na sua vida e se conscientize disso, que ele pode entrar e acalmar e ele não precisa falar nada. Gente, é muito linda a palavra de Deus, né? Então, assim, as condições podem estar desfavoráveis fora do barco, que nos impedem de navegar. Mas quando Jesus está dentro do barco e também quando está fora, ele pode nos fazer navegar novamente. A nossa palavra, né, para você nessa noite, para sua família, para sua casa, é a gente entender duas circunstâncias da família. A tempestade vem para todos, né? Mas existem duas circunstâncias a qual o nosso barco, a qual a nossa família pode se encontrar hoje. Ou Jesus está dentro do nosso barco, ou Jesus está fora do nosso barco. Dentro ou fora, a tempestade vai vir de qualquer maneira, porque no mundo tereis aflições. Basta estar no mundo para termos essas tempestades, para vivermos, para passarmos por essas tempestades, né? Porém, o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci as tempestades. A grande questão é se Jesus está no barco ou se Jesus precisa entrar no barco. E é isso aí, você vai determinar junto com a tua família, né? Algo para você refletir hoje. Poxa, Jesus está aqui? Ou eu preciso convidar Jesus para estar? Se Jesus está, ainda que ele esteja dormindo, ainda que pareça que, né? Ele não esteja ali. Poxa, Jesus está comigo, Jesus está na minha família, eu creio nisso, mas as coisas não estão acontecendo, não estão fluindo. Talvez porque a gente precisa aprender uma lição, precisamos, né, nos posicionar, precisamos ter algo um diferencial para que possamos agir conforme Jesus, também nos acalmar, também dormir, ou mesmo aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, né? Ou seja, acorda Jesus aí, Jesus, olha para mim, olha para a minha situação, e mais uma vez ele vai nos acudir, né? Se não conseguirmos por nós mesmos, quando eu falo conseguir por nós mesmos, eu digo, né, pela nossa fé, pela nossa determinação, pela autoridade dele em nós, se nós não conseguirmos de nós mesmos, Jesus está ali. Mas se Jesus não está no barco, convide-o para entrar na sua casa, convide para estar contigo, né, na sua família, no seu lar. Às vezes nós temos eu tenho ouvido muito falar esses termos ultimamente, um falso positivo. O que é um falso positivo? Às vezes a gente acha que Jesus está, mas é um falso positivo. Às vezes ele não está. Por quê? O fato de Jesus estar na nossa casa significa que a nossa vida é, né, entregue a Ele, é submissa à vontade, fazemos as coisas conforme os preceitos, aquilo que Deus, né, determina para a gente, e muitas vezes não. Nós vimos a igreja, nós participamos, falamos que somos crentes, participamos das coisas de crentes, ouvimos músicas de crentes, mas quando o bicho pega, nós não cremos. Isso é muito, né, Rafael, que acontece, porque na nossa vida, porque estar com Jesus no barco é relacionamento. Os discípulos estavam com Jesus porque havia um relacionamento. Jesus não foi com outro barco, né? A gente ali naquele outro texto, um primeiro texto que fala que tinha outros barcos também, mas Jesus entrou no barco dos discípulos. Por quê? Em que ele tinha relacionamento. Então, é importante vocês entenderem que o relacionamento ele vai todos os dias. É uma conversa, é a busca, é a oração, é agradecimento, é o relacionamento. Então, isso que faz com que você
tenha Jesus no barco e que você leve essa segurança para sua família, de calma, de tranquilidade. Bem engraçado que mesmo com Jesus no barco, os discípulos, com esse relacionamento, os discípulos ficaram apavorados. Ó, fique calmo. Isso aqui são só dicas que a gente está dando. É para você se acalmar. Não dicas, é a palavra de Deus que fala sobre isso. Então, a gente fica mesmo, é natural. Eu fico quando acontece alguma coisa. Mas é importante a gente ter essa consciência que Deus está conosco. Deus é comigo. E é pensar que nós não estamos sozinhos. Porque às vezes, como a gente falou, né, a tempestade vem para todo mundo, mas na verdade a tempestade é um sentido figurativo que a gente está falando, mas todos nós, cada um na sua esfera, cada um na sua situação, na sua circunstância, está passando por isso. Então talvez você olhe para a vida do irmão, para o seu vizinho, para o seu amigo, e parece que assim, não, está tudo bem lá, Rafael e Deise estão de boa, não estão passando por problema nenhum nessa quarentena. E às vezes o nosso problema, né, é totalmente diferente do seu, mas não quer dizer que a gente esteja bem e vice-versa. Então é se apoiar. Bom, como a gente tem falado, durante toda a nossa live, a nossa proposta não é esgotar todo um assunto, não é, né, trazer aqui algo que fique, vamos dizer assim, dado por satisfeito, né? É isso, pronto. O que nós queremos, na verdade, é fomentar em vocês, na família, o diálogo. Então, quantas coisas a gente pode conversar hoje em família? Ao terminar essa live, quantas coisas a gente pode sentar agora aí junto e pensar, né? Realmente, quantos barcos eu deixei à deriva, né? Eu brinquei aqui com a questão da minha esposa em relação ao curso de inglês, mas é algo, né, que ela tem desejo de ser fluente no inglês e já começou, já terminou, já parou, não por falta de força de vontade, mas veio gravidez, veio questão financeira. E são coisas que acontecem mesmo na nossa vida, sabe? Mas a questão toda não deixe esse barco se perder, não deixe esse barco ficar à deriva, né? Então vá, faça o curso de inglês, faça aquela pós-graduação, aquele curso que você quer tanto fazer e que você começou e não deu conta de terminar por N motivos. Então, quantos barcos às vezes a gente não tem à deriva que a gente precisa hoje retomar ou trazê-los de volta para o cais, ou de repente abrir mão de vez desse barco, mas, né? Às vezes é até mesmo a força de vontade que o pastor estava pregando, Isso, exatamente. de você entrar em um barco. Porque para mudar alguma situação na sua casa, na sua família, na sua vida, você vai ter que entrar em alguns barcos que você nunca entrou. Então, assim, se atreva a entrar, todo esse administrar oceano, isso. né, que Isso. é a sua vida. Então, assim, quantos barcos não estão à deriva? Às vezes as tempestades estão nos fazendo pensar que é melhor pular do barco. Será que é melhor? Na verdade, não é. Então, traz o barco de volta para o cais, vamos, né, rever algumas coisas, vamos nos acalmar, vamos acordar Jesus, ou vamos nos apropriar da nossa fé, da autoridade. Olha quantas coisas que você pode aí agora entre família estar revendo, conversando e compartilhando com a gente, né? Deixando a sua mensagem, nos contactando nas redes sociais, no telefone aí da Convida, entrando em contato com a gente, em tudo que a gente pode estar oferecendo, auxiliando nesse tempo e daqui por diante. Então, vença as tempestades na sua família. Vença. Vencer as tempestades não é fazer com que as tempestades não ocorram mais, mas é estar firme, pronto, apto para passar por essas tempestades. As tempestades elas não vão acabar, mas a gente se fortalece, a gente se põe firme. Esse que é o recado que a gente precisa deixar hoje para vocês. E aí, como vencer, cada família vai dialogar, administrar, e no que precisar nós estamos aqui para auxiliar e também sermos auxiliados, né? Vamos orar então para terminar? Vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um momento na tua presença, por mais uma palavra, por mais um momento que podemos aprender do Senhor. Nos ajude, Senhor, como família, a cada família que está nos assistindo, a vencer as tempestades, a entender que o Senhor está no barco. E mesmo que o Senhor não esteja no barco, que o Senhor pode entrar no barco,
que eles entendam que é só clamar ao Senhor, que no momento certo o Senhor vai acalmar, o Senhor vai parar o vento e tudo vai trazer vida, vai clarear, vai trazer luz. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos as famílias, os filhos, todos que estão nos assistindo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até semana que vem para o nosso novo encontro. Fique com Deus. Deus abençoe toda a sua família, toda a sua casa, né? Toda a nossa comunidade. E é isso aí. Não deixe de deixar a sua curtida, seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares. E vamos junto crescer e edificar a nossa casa. Obrigada, pessoal. Até mais. Em tua presença eu vou, seguindo os teus passos, mas às vezes os ventos vêm pra me fazer parar, mas eu sei quem me chamou, que por mim se entregou. Teu amor me sustenta, eu não vou duvidar. Sobre as águas eu vou andar. Mesmo que tudo me pareça estranho, eu sei que nada vai mudar teus planos pra mim, Jesus. Pra mim. Tua graça vem me alcançar e traz de volta em minha esperança. A noite inteira eu posso até chorar, mas eu sei que a alegria vem quando o sol raiar. Em tua presença eu vou, seguindo os teus passos, mas às vezes os ventos vêm pra me fazer parar. Mas eu sei quem me chamou, que por mim se entregou. Teu amor me sustenta, eu não vou duvidar. Sobre as águas eu vou andar. Mesmo que